Que beleza. Vamos receber aquele que vem em nome do Senhor Jesus, amém? Presbítero Rogério, você que sabe do Senhor com bastante alegria, terno de campanha da família, amém? Com a igreja Presbítero Rogério. Glória a Deus, Jesus. Tu és poderoso, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, aceite a paz do Senhor Jesus. Possamos sentir a presença dele nessa noite. Feche os olhos e repita assim comigo: fala, Senhor, nesta noite. De novo, fala, Senhor, nesta noite. Pela terceira e última vez, fala, Senhor, nesta noite. Senhor Deus e eterno, estamos aqui, Pai, reunidos, ó Deus, no propósito, Pai querido, campanha de família. Aqui é o lugar certo de ser tratado famílias, pessoas. Mas eu não tenho nada para oferecer, mas tu, aleluia, tu tens, tu tens a palavra para sarar a nossa alma. Tu tens o alimento necessário que eu preciso. Tu és Deus do impossível. Oh Jesus, fala conosco nessa noite. Eu preciso do Senhor. Eu preciso de Ti, ó Deus. Fala, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Vira para o seu irmão, diga que bom que você veio nessa noite. Que bom de te ver aqui nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Hoje vai ser difícil. Eu sinto a presença de Deus. Sem perca de tempo, abra 1 Samuel, capítulo 25. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 25. Glória a Deus. Todos acharam? 1 Samuel, capítulo 25. Eu queria que você repetisse comigo em voz alta, assim. Existem batalhas, repita comigo, existem batalhas que precisam de prece. Nem todos falaram. Eu queria que você, junto comigo, repita: existem batalhas que precisam de prece. Existem batalhas que precisam de prece. Irmãos, hoje à tarde foi uma tarde difícil. Por isso que eu vou começar já chorando já. Glória a Deus. Porque quando você tem um problema para resolver, e você quer resolver, mas você não consegue, não dá, você fica limitado, não consegue, não é você não consegue. O que fazer quando você tem um problema e você não consegue resolver? Não é campanha de família? O que fazer? Não está no meu controle, não está no meu domínio. O que eu faço? Eu busco o Senhor.
E aí, durante essa tarde, nessa aflição do meu coração, minha esposa ali, a gente, e aí orando, e Deus, Ele começa a dar estratégia para o Tiago. E Deus começa a usar a minha esposa, e se for por aqui? E se fazer dessa forma? Aí Deus já começa a falar no meu coração, e se for desse jeito? Então Deus começa a dar estratégia, aleluia. Mas para que isso aconteça, eu preciso entender que eu sou limitado, ministro Alexandre. Se eu não consigo fazer, eu não posso. Quem está entendendo? Não dá. Não dá. E aí eu peço para o Senhor, aí eu tenho que estar atento. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E aí ele começa a dar direção. E é só ele que faz isso. Todos acharam 1 Samuel capítulo 25. Vamos começar no versículo 2. Vou fazer uma leitura rápida aqui. Deus colocou uma coisa aqui no meu coração. 1 Samuel capítulo 25, versículo 2. A Bíblia diz assim: um certo homem em Maom, que tinha muitos bens, era um homem rico, lá no Carmelo, tinha 1000 cabras, 3000 ovelhas, os quais estavam tosqueando no Carmelo. Chamava esse homem Nabal e a sua mulher Abigail. Era uma mulher sensata, formosa, mas o homem descendente de Caleb era duro e maligno nas suas ações. Ouviu Davi, enquanto estava no deserto, que Nabal tosqueava suas ovelhas, e lhe enviou um moço, e com ele foram 10, dizendo: suba ao Carmelo e vai até Nabal e pergunta-lhe em meu nome: como estás? Quem já ouviu essa história? Uma história conhecida. Quem já ouviu essa história? Quem ouviu essa história já? Acho que a maioria não ouviu, é isso? Quem já ouviu essa história? É uma história voltada para a família, ministro Alexandre. A Bíblia narra 3 personagens: Davi, Nabal e Abigail. Repita: Davi, Nabal e Abigail. E qual que era o cenário? Mostra um homem que tinha tudo, irmão Renan, igual o senhor aí, cheio de bens, tinha tudo, não faltava nada para ele. E o autor do texto mostra, é como se fosse assim, ó, olha aqui no presbítero Tiago, ele tem um carro, ele tem uma casa, começou a detalhar suas posses, para mostrar sua autoridade. Mas o autor do texto diz também que ele era uma pessoa ruim, maligna, de um coração difícil. Mas do outro lado tem uma esposa, a Bíblia diz, linda, bonita, só por fora? Não, ela era linda também por dentro. Sabe por quê? O presbítero Tiago pregou aqui, você perdeu, talvez alguém não estava aqui comigo. O irmão Cláudio, o irmão Marisol, que bênção, sejam bem-vindos. É a primeira vez? Ah, então cadê, irmão Renan? Vem pra cá, irmão Renan. Primeira vez, irmão Renan. Hã? Glória a Deus, que na barreira a gente canta aquele louvor. Casa linda, né, irmã Marisa? Lindo, né? Glória a Deus. Eu me perdi. E Nabal era uma pessoa difícil. E ele tinha uma esposa linda, como a minha esposa. Mulher linda por dentro e linda por fora. E nesse momento é muito, por isso que é tão
tolo. Olha aonde essa mulher entrou. Olha esse lugar, como diz aí o mundo, nessa rua escura que ela entrou. E o interessante é que mesmo ele sendo ruim, uma pessoa difícil, mas ela não larga ele. Quem está entendendo? E eu vejo hoje, no nosso ambiente, cristão mesmo. Às vezes, quando casa, você começa a entender como funciona o outro. A minha esposa, ela é toda organizada. Irmão, mas é muita organização. Tudo certinho. Aí chega uma pessoa toda atrapalhada, tudo desorganizado. Como que vai dar certo uma pessoa, ministro Alexandre, que é toda organizada e um que não tem nada de organização? Aí como que faz? É só Deus, né? Só perguntar para ela, é só Deus, né? É só Deus. Porque toda vez ela fala assim, ministro José, mas acabei de colocar isso aqui, acabei de forrar, aqui é agora. E aí chega aí o Bernardo e faz um trabalho perfeito. Não é culto de família? E ela tem que ter sabedoria para lidar com uma pessoa difícil como eu. Uma pessoa que esquece tudo. Juliana, onde que está tal coisa? Vai na segunda gaveta, tal, na parte de trás. Ou se não fosse ela, nunca ia achar. Juliana, onde está o cinto? Está na porta, não sei o quê. Assim, ministro Alexandre. É dessa forma. É desse jeito. Por isso que às vezes eu fico triste quando lá no meu trabalho a pessoa separa assim. A gente não. Como é que eles falam agora? Ó, lindo, como é que é a palavra? Compatibilidade. Eu não fui com ele, a gente não bateu. Ó, irmã Marisa. Aí separa. Não é culto de família? Quem é casado aí, recém-casado? Eu estou vendo ali a Alessandra. A Alessandra, né? A Alexandra, aí, tá vendo? Tudo novo. Aí já quer separar. E tem gente que está namorando com o nosso irmão, né? Então, quando o casamento é outra dinâmica, é outro. Não sei porque Deus está me levando para essa parte. Às vezes quer tratar de alguém aqui, né? Então, você tem que entender o teu parceiro. Você tem que entender a sua parceira. Calma, meu irmão. É difícil mesmo, são duas pessoas que têm educação diferente, lugares diferentes. Tem gente que foi criado com vó, é tudo assim, tudo direitinho. O governador é criado com vó, é tudo assim, né? Tudo direitinho, tá? Aí, contra outra pessoa, aí a pessoa não entende, mas como? Entrega na mão do Senhor. Entrega na mão do Senhor. A Bíblia diz que Nabal é um coração difícil. E aí, olha a cena, Davi recebe sobre si, não que ele pediu, mas Deus o escolheu. Diferente de Saul. Saul, o povo, queria um rei. Aí Deus não escolhe Saul, mas o povo escolhe. Deus falou, então tá bom. Agora Davi foi diferente. Davi não escolheu ser rei, Deus o escolheu. E quando Deus escolhe alguém, aleluia, Ele escolhe, lapida, Ele trata, Ele cuida. Só que Saul já não estava agradando mais o Senhor. E Saul sabia que Davi estava crescendo na sua popularidade. Cresceu tanto que o povo começou a, nos seus louvores, a falar: mas se Saul fez isso, Davi fez muito mais. E a Bíblia diz que o povo começou a amar mais a Davi do que a Saul. Aí Saul criou em si um ciúme, irmão Henrique. Isso acontece aqui também na igreja. Quando o irmão cresce muito, aí opa, não pode, né? Começou a sair um pouco, não. Que aí é uma luta espiritual. A irmã canta bem, mas por que só para ela dar oportunidade? Por que não dá oportunidade para quem está entendendo? Começa a arrumar uma situação para chatear
Só fica aqui duas pessoas, Juliana e Bernardo, porque não é o meu chamado. Aí Davi foi um chamado, e Saul ficou com inveja. E o que Saul fez? Eu preciso matar esse homem, porque o reinado me pertence, essa cadeira me pertence. E aí começa a correr atrás de Davi. Davi consegue, pela orientação do Senhor, fugir, porque Deus tinha um projeto. E quando Deus tem um projeto na vida de alguém, esse alguém, aleluia, ele pode até tropeçar, mas não vai ser abatido. Ele pode até balançar, o vento pode balançar, como o irmão falou, da palmeira, pode até se curvar, mas Deus, aleluia, vai fazer ele voltar e permanecer de pé. As pessoas podem tentar uma, duas, três vezes, mas ele vai permanecer. Aleluia! Porque ele tem um chamado vivo. Ele tem um chamado vivo. E aí Davi teve várias oportunidades para matar Saul. Davi. Tem uma passagem que Saul estava ali fazendo a sua necessidade, e Davi chegou por trás dele, ele não percebeu. E Davi pegou a sua faca, ali, seu punhal, cortou um pedaço da sua vestimenta, para provar que ele teve a chance de matar Saul. Aí sabe o que Davi fala? Eu não posso matar alguém que Deus escolheu. Olha que homem sábio. Não é um homem de Deus? Agora preste atenção. Por isso eu queria chamar você. Aí você vai entender. E a gente já vai orar. Aí Davi está fugindo. Repita comigo, Davi está fugindo. Para mim saber se você está junto comigo, e eu não estou sozinho aqui, Davi está fugindo de quem? Só 3, 4 pessoas, né? Então tá bom, 4 tá bom. Porque a Bíblia diz que se tiver 3, 2 reunidos, está tudo certo. Ó, Davi está fugindo de Saul. Sim ou não? Sim. Aí entra nessa história. Aí começa agora a história. Saul está lá nos montes, correndo atrás de Davi. E Davi também se escondendo. Aí Davi para em um lugar. E esse lugar é o lugar que tem dono. Diga, é um lugar que tem dono. Até aí tudo bem? O dono é Nabal. E ali as ovelhas, Davi percebe que os homens estão começando a tosquiar as ovelhas. A gente foi agora nesse final de semana numa fazendinha que tinha ovelha, né, Juliana? Eu toquei na lã da ovelha. Nunca tinha tocado, irmão. Eu tô com 18 anos. Eu nunca toquei numa lã, irmão. Eu nunca tinha tocado. E é impressionante. Thiago, o senhor já tocou? Não, é impressionante o material. Eu falei, nossa, mas parece feito. Não sei se o pessoal dos irmãos estão entendendo. Tu toca assim e fala, como que pode? É muito. Parece ser artificial, mas parece verdadeiro. Toquei na lã, perfeito. E aí, ele está tosquiando. Era o momento de quê? Que Nabal vai receber muito, porque vai tosquiar, vão vender. Então é o momento certo de Davi pedir alguma coisa, porque Davi está com 600 homens. 600 homens, Renan, com fome. Com fome. O senhor com fome já dá um trabalho. Eu com fome dou um trabalho. Agora 600 homens com fome. Aí o que Davi faz? Pega os 10 e fala assim, vai lá para Nabal, que esse é o momento certo. Nabal está em festa, tosquiando, está recebendo muito. A gente fizemos um trabalho para Nabal espontaneamente, protegendo o lugar onde estavam as ovelhas, não roubaram nada, não tocaram em nada, porque a gente guardou o lugar. Olha que maravilha! Então quer dizer que Nabal ia receber 100% de lucro. Ninguém roubou uma ovelha, ninguém ali tirou uma porcentagem, porque era comum naquela época.
coisa linda. Primeira coisa, eu preciso saber, está tudo em paz. Ó que lindo. Ó que lindo. O mensageiro chegou lá. Davi já orientou, dizendo assim, quando vocês for, diga assim, paz seja contigo e com a sua família e com tudo que tu tens. Agora tenho ouvido que tens os tosqueadores, quando tens pastores que estiveram conosco, e nenhum agravo lhe fez, coisa alguma lhe aconteceu ou faltou todos esses dias, e que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão. Portanto, esses moços acharam graça aos teus olhos, porque vieram em boa ocasião, no bom momento. Dá aos teus servos e a Davi, o teu filho, o que puder. Davi não está dizendo assim, como eu guardei lá, eu vou querer isso, isso, isso e isso. Davi fala assim, irmão Renan, me traz qualquer coisa. Me dá qualquer coisa. E assim é o reino de Deus. Aleluia. Deus guarda a tua casa. Irmão, olha para mim. Deus guarda a tua família. Aleluia. Deus guarda o teu trabalho. Deus guarda a tua saúde. E aí Ele te pede algo para fazer. Ele pede algo para fazer, algo tão simples. Aleluia. Aí sabe o que você faz? Não, Senhor, não dá para me fazer. Mas é só levar uma irmã ali. Não, Senhor, não dá para fazer. É só mexer ali um tempo. É pouca coisa, 40 minutos. Não dá, meu dia está corrido. Para levar um irmão, não consigo, não posso, não dá. E sempre tem uma desculpa e coloca um motivo. Um Deus que te guarda todo o tempo. Um Deus que quando olha Ele te responde. Aí no momento que Ele te pede algo para fazer, você não faz. Você não atende. Você não abre mão. Quem está entendendo? Mas sabe o que Nabal diz? Olha o que Nabal diz. E chegando os moços a Davi, versículo 8. Pergunta aos teus moços, eles te dirão. Portanto, seus moços acharam graça aos teus olhos, porque vieram de boa ocasião. Dá ao teu servo, a Davi, ao teu filho, o que puder. E chegando os moços de Davi, e tendo falado tudo que Davi pediu para falar para Nabal. Aí respondeu Nabal, os moços de Davi: quem é Davi? E quem é este filho de Jessé? Muitos servos que hoje fogem do seu Senhor. Olha que palavra dura, irmã Cristina. Quem é Davi? Nabal já sabia quem era Davi. Ungido de Deus, que já tinha derrubado Golias. Ungido de Deus, que Saul já tinha caído no seu reinado. Aí ele fala: não conheço esse. Não é de não conhecer, de não saber, mas é de ironia, dizendo que é esse filho de Jessé. Está fugindo do seu Senhor. Esse cara não vale nada, esse cara não presta. Esse cara, presbítero Tiago, não, esse cara eu nem conheço. Quantas e quantas vezes eu ouvi isso? Você deve ter ouvido também do que eu estou falando. Só para nós aqui, só entre nós, esse aí não vale nada. Nem conta com ele, esse aí só dá trabalho para a igreja. Ali o irmão Cláudio não vai dar em nada, não. Se batizar aí não vai dar em nada. O irmão ali, a irmã, nem conta com ele. Não. Se você perguntar para minha família um tempo atrás, eu sou novo, sou bem novo. Na minha família tinha um alto igual Nabal tem. Nabal é chamado de tolo. Na minha família era chamado de Augustinho. Sabe quem era Augustinho? Era o cara mais enrolão de uma série no episódio aí. Para muitos
A Juliana sabe dessa história. Meu colega falou: eu nem vejo o Rogério casado, todo atrapalhado, todo enrolado. Não vejo nem ele constituindo uma família. Porque as pessoas podem te enxergar dessa forma. É assim que as pessoas te veem. Mas Deus te vê, aleluia, de uma forma tratada, de uma pessoa limpa, de uma pedra que era bruta. Ele começa a lapidar, dizendo: está vendo aí, ó, aquele que não vale nada, aleluia. Agora ele carrega a minha presença, aleluia. Ele carrega o que tem de maior e de melhor, ministro Zé. Quantas vezes as pessoas no bar, olhando para o Senhor, falam assim: vai um cachaceiro aí, sim ou não? Agora imagina lá, se o Senhor pudesse falar com o seu eu lá, fala: rapaz, seu cachaceiro, você não sabe, você vai se transformar num pescador de almas, aleluia! Que olhava esse homem e falou assim: você não vai valer nada, cachaceiro. Mas Deus havia escolhido ele lá. Irmãos, é um lugar improvável que Deus escolhe. Oh, Jesus. Olha como faz o mensageiro. Eu queria ressaltar 3 tipos de mensageiro aqui. Quando os mensageiros ouvem, não espera Nabal terminar. Versículo 11. Tomaria eu meu pão? Nabal está dizendo: você acha que eu vou tomar o meu pão, a minha água, a minha carne do meu gado, que eu abati para entregar para os meus tosqueadores, os meus servos, que me trazem lucro? Ele está dizendo isso. Daria homens que nem sei de onde vem. Aí os moços de Davi falaram: opa, aí não. Porque tem coisas que dá para ouvir, outras não. Eles saem, no versículo 12, os moços de Davi puseram-se a caminho de volta e vieram e anunciaram tudo conforme estas palavras. Escuta, é uma lição para nós. Vou dar um exemplo vou usar aqui o ministro Alexandre. Ministro Alexandre tem um pavio curto em Dom Pedro. Até aí tudo bem? Vamos fazer aqui uma peça teatral. Fica de pé aqui, ministro. Ó, presta atenção. Vai tratar de muita gente aqui. Ele é uma pessoa que Deus está trabalhando, está lapidando, mas ainda ele tem um pavio muito curto. Aí eu recebo uma mensagem que aconteceu aqui. Eles receberam uma mensagem de afronta e sabe o pavio que tem Davi. Eles chegam para Davi e falam assim: Davi, da mesma forma que Nabal falou, da mesma expressão, eles falaram: tá vendo? Sabe o que falaram de você lá? Vou dar um exemplo aqui, vou dar só um exemplo. Sabe o que o irmão Renan falou? Ministro, que o senhor não vale nada. E ele falou, de fato ele falou para mim. E eu sou mensageiro. E vou falar o que o irmão Renan falou para você: que você não presta, e que eu não posso confiar em você, nem em tudo que você fala. Você é falso, você é mentiroso. Quem está entendendo? Esse pavio, o que eu vou fazer nele? Eu vou acalmar ele? Eu vou deixar ele em paz? O que eu fiz? Eu acendi o que? Um confronto, porque já tem um confronto. Mas o mensageiro, a forma que ele anuncia, ele quer ver o quê? Foi isso que chegou lá na Davi. Porque eles muito bem poderiam dizer: ministro Alexandre, Davi, Nabal falou que não vai dar não. Ó, falou que não dá. Ele não vai. Agora ele expressou tudo que Nabal disse. Sabe o que Davi disse? Pode sentar, ministro. Fez um bom papel. É um ator, né? Quer ver? Irmã Marisa, a senhora viu? Gente, rapaz, me surpreendeu. Aí no versículo 3 diz assim: Davi, ó, escutou a mensagem. Se lembra
falei que Davi teve a oportunidade de matar Saul. Davi cortou ali a sua veste e falou assim: ó, eu poderia ter te matado, mas Deus, eu não posso matar quem é de Deus. O mesmo homem que teve o entendimento de não fazer nada no seu impulso, ministro Alexandre, na sua ira e na sua raiva, porque a gente quer fazer. A gente quer fazer justiça com as próprias mãos. Eu quero resolver, eu quero fazer, eu preciso agir. Não, essa palavra não pode ficar assim não, presbítero Tiago. Eu preciso dar uma resposta. Eu preciso falar, não vai ficar assim não. Cheio de autoridade. O mesmo Davi aqui, ó, que falou, não posso tocar no nome de Deus. Disse assim, ó, é o seguinte, versículo 13. Davi e os seus homens, disse Davi, cada um pega a sua espada aí, cada um cinge a sua espada, versículo 13. E Davi também cingiu a dele, a sua espada também, e subiram 400 homens, e 200 ficaram guardando a bagagem. Versículo 14. Um dos moços, porém, anunciando a Abigail, a mulher de Nabal. Prestem atenção. Davi falou assim, ó, o seguinte: todo mundo aqui pega uma espada, a gente vai lá na casa de Nabal. Eu estou em 600 para uma família de 10, 400 homens matam. Não precisa de 400? Precisa de 400 para matar uma família? Eu estou falando de homens de guerra. 400, mas a ira de Davi era tão grande que ele falou assim, o seguinte: 200 guarda. Ó que imprudência, irmão Tiago. 200, ele guardou a minoria, que era algo importante para ele, que eram os mantimentos, tudo o que eles necessitavam de que alimentar a revolta e a ira. Ele pegou mais para alimentar a sua ira e deixou de menos o que era necessário. Quem entendeu? Ele deixou de menos o que era necessário, e o que não era necessário, ele usou a força maior. 400 homens, ele disse assim, ó, vamos lá e vamos matar todos, sem exceção, todos os homens vão passar a espada. Não é triste? Não é triste? Está todo mundo comigo? Não é triste? Agora preste atenção. 30, versículo 14. E um dos moços, porém, anunciando a Abigail, a mulher de Nabal, Davi enviou um mensageiro deste deserto para saudar o nosso Senhor, mas este distratou. E todavia aqueles homens têm sido muito bons, nunca fomos agravados por ele, nada nos faltou todos os dias que convivemos com eles. E quando estávamos no campo, eles eram conforme de muro ao redor e nos serviram, tanto de dia como de noite. E todos os dias que andamos com ele, apacentando as ovelhas. Preste bem atenção. O mensageiro fala para a esposa de Nabal, fala assim, mulher, deixa eu te contar aqui uma coisa, porque Deus sempre avisa e manda alguém. Quando uma situação vai acontecer, irmã Rosana e Rosângela, estou bom de nome. Quando uma coisa vai acontecer, Deus ele manda um mensageiro, sempre foi assim. Ou Deus usa alguém na palavra, ou Deus usa alguém na tua casa, no teu trabalho, para falar, não vai por aí, não faça isso, não. Deus o conduz para você não fazer o ato que está no teu coração, porque já gerou no seu coração, está lá. Aí Deus usa o mensageiro, fala, vai lá e fala para ela, vamos tentar. Deus em todo momento está tratando para não acontecer essa chacina. Aí ela fala assim, o mensageiro, mulher, veio um homem aqui, os mensageiros de Davi, pedindo uma coisa para comer, a senhora não acredita, Nabal
esculachou com eles aqui. E eles eram tão importantes para nós, porque deu segurança para a gente, era como um muro de proteção, nunca nos faltou nada. Todos os dias eles estavam lá nos guardando. E fala isso para ela. Aí uma mulher, o que ela poderia fazer? Ela poderia fazer assim: calma aí, mas o que eu tenho a ver com isso? O problema não é meu, né, irmão Moisés? Ela não podia falar assim: mas essa briga não é minha. Meu esposo com Davi, eles que se resolvam. Não, eu tenho uma agenda marcada na fazer a pele, cabelo. Eu tenho outras coisas para fazer, isso é assunto de homem. Ela podia muito bem ignorar. Ela podia muito bem falar assim: não é comigo. Ela ouviu, ela poderia tomar uma decisão, mas a família dela estava em jogo. É aí que eu quero que você preste atenção. A família dela estava em jogo. Sabe o que ela fez? Ela não esperou dormir para acordar. Ela não esperou: vou descansar um pouco, quem sabe amanhã eu acorde melhor. Não, tenho coisa para fazer, né, Renan? Limpar a casa. Não, ela falou: eu preciso fazer. Ela foi, irmão, ela ouviu, precisa de ter uma ação. Porque tem coisa que não espera, meu irmão. Tem coisa que eu não posso aguardar. Tem coisa que eu não posso simplesmente falar: não, amanhã, deixa eu pensar melhor. Existe um momento que precisa de pressa. Quem está entendendo? Pressa. Quem está entendendo? Pressa. Quem está entendendo? Pressa. Eu posso te dar um exemplo muito claro. O Bernardo, estava eu e a Juliana em casa, e isso até hoje é muito real para mim. E Bernardo bem, né, Juliana? Muito bem. Esse rapaz bonito, lindo, puxou o pai, com um sorriso lindo. Irmão Moisés, do nada, por Deus, estou falando do nada, a gente morava no 8º andar. Ele começou a ficar com o lábio meio estranho, o rosto começou a ficar meio branco, mais branco do que ele era, aquela coisa toda, a palidez no lábio. A Juliana já viu que não estava normal, eu também não normal, e daqui a pouco ele fecha os olhos e ali ele... Irmão, a pergunta que eu faço é para você: precisa de pressa? Não, precisa de pressa. Ele estava lá, praticamente sem respirar. Peguei ele, saímos às pressas, apertamos o elevador, né, Juliana? Desceu. O carro tinha uma rampa assim, lá no condomínio. Irmão, eu saí numa velocidade que eu parecia esse cara da Roca de Alexandre. Ele sai cortando na contramão, porque precisava de quê? De pressa. E eu vendo ele, entre a vida e a morte, saí correndo, parei lá onde que não era para parar, no Santa Amaro, saí com ele no colo às pressas, correndo, segurança, Senhor. A pergunta é: o segurança vai me ajudar? Se eu parar para explicar para ele a situação, vai resolver alguma coisa? Eu precisava encontrar quem? Olha como você sabe o caminho. Olha como você sabe. Então precisava chegar no médico, eu saí correndo com ele. Calma aí, Senhor. Não tenho. Vamos. Chegamos lá praticamente na mesa da médica, colocando ela. Quando ela viu a situação dele, ela entendeu também que precisava de quê? De pressa. Ela pega o menino, chama não sei quem, chama a enfermeira, coloca um negócio no nariz dele, e aquela agonia, e graças a Deus a frase que eu ouvi: que bom que vocês tiveram pressa.
isso aí não tem jeito, não. Ministro Alexandre, calma, não. Ministro Alexandre, a gente perde filho, perde marido, perde esposa, porque a gente não trata com seriedade. Essa mulher entendeu: se eu não fizer alguma coisa, vai acontecer algo sobre a minha família. Agora a pergunta que eu faço é: essa mulher tem chance, ela sendo mulher, enfrentar 400 homens e um rei? Seriam 401. Nenhuma chance. Porque no versículo 17 diz assim: considere que há de fazer, porque o mal já está determinado. O mensageiro está falando assim: ó, agora acabou para nós. O mal já está determinado. Mas na cabeça dela, aleluia, não. Aleluia, tem alguém, aleluia, que pode reverter essa situação, aleluia, oh Deus. Versículo 18: e Abigail se apressou. O que ela fez? Tomou 200 pães, 2 ovos de vinho, 5 ovelhas preparadas, tudo pronto, 5 peças de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 passas de figo, e pôs sobre o jumento, e disse aos seus moços: ide diante de mim, e eu vou e seguirei de perto, mas não declara nada para o meu marido. Quando ela, montando no jumento, ia descendo pelo deserto, ao encontro do monte, Davi, aleluia, e os seus homens vinham ao seu encontro, e ela, aleluia, encontrou com eles. E Davi tinha acabado de dizer, na verdade, que em vão tenha guardado tudo que eles possuem no deserto, de que modo não lhe faltou de tudo que lhe pertence, e ele lhe pagou o mal por bem. Versículo 22: assim faça Deus aos inimigos de Davi, ou outro tanto, e se eu deixar até amanhecer tudo que Nabal pertence, todos do sexo masculino vão pagar. E vendo Abigail a Davi, prostrou-se, aleluia, um ato de humilhação, mas ela não fez nada. Mas ela, aleluia, com a presença de Deus, com a sabedoria de Deus, com a proposta de Deus, aleluia, ela se prostra a Davi e diz assim, lançou-se aos seus pés e disse ao Senhor meu: coloca em minha culpa, deixa falar a tua serva aos teus ouvidos. Só um minuto, me dê uma atenção. Ela está dizendo: a tua serva precisa falar. Versículo 25: meu Senhor, agora não faça este homem de Belial saber a Nabal a impressão do seu coração, porque tal ele, qual é o seu nome? O Senhor sabe, é Nabal. O nome dele já é o que diz. É uma loucura estar com ele. Eu, a tua serva, não vi os moços do teu Senhor, que o Senhor enviaste. Ela está dizendo: eu não vi os homens que o Senhor mandou. O meu marido, ele é insensato mesmo, ele é um tolo. Ele não tratou como o Senhor deveria ser tratado. Ele não se juntou, aleluia, o que era para ser juntado. Ele é um alcoólatra. Ele é um beberrão. A Bíblia diz: Senhor, eu sei, mas se fosse comigo, se eu tivesse visto, eu faria diferente, porque eu sei o chamado que o Senhor tem sobre a sua vida, aleluia, eu ia fazer diferente. Aí versículo 26: mas agora, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, porque o Senhor te impediu de derramar sangue e de vingares com a tua própria mão, seja agora como na
em ti por todos os teus dias. Se alguém se levantar para te perseguir, ela está pregando para Davi. Escute isso. Se alguém se levantar para te perseguir e parar, procurar tirar a tua vida, então a tua vida do meu Senhor está bem, segura, porque o que vive, aleluia, o que está em você, ela está dizendo, aleluia, o Senhor vive em você, é o teu Deus, aleluia. Mas a vida dos teus inimigos, Ele arranjará ao longe, como do côvago de uma funda. Quando o Senhor fizer para o meu Senhor, conforme tudo bem que já tem dito de ti que houver, estabelecido por líder sobre Israel, então, ó meu Senhor, não te será por tropeço e nem pesará o seu coração, e sangue que sem causa vieres derramar. Ela está dizendo para ele, Davi, não se preocupa com os seus inimigos, porque o Senhor é a tua vida, o Senhor é contigo. Irmãos, aquela ira de Davi começou a o quê? A ser tratada. Ela começou a falar de Deus. Pode ver quando o Senhor tem o Senhor, e o Senhor vai fazer, e o Senhor, e Davi aquela ira, aleluia, aquela armação diabólica, aleluia, começou a sair de Davi. Davi começou a ser tratado, dizendo, calma aí, o que eu estou fazendo? Ele escuta a voz do mensageiro. Ela vem trazer uma mensagem do céu para Davi. Davi, não é direito teu tirar a vida de ninguém. Davi, não faça isso. Eu sou o Senhor. Eu estou contigo. Não toma nenhuma frente. Eu sou o Senhor. Eu pelejo as tuas pelejas. Fique de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pedi para a irmã Amanda, vem para cá, irmã Amanda, em nome de Jesus, cantar esse mesmo louvor. Vem para cá, irmão. Irmão Renan, já pega na hora esse irmão aí. Vou ler agora. Aleluia. Preste bem atenção. Versículo 32 e 33. O Alexandre está ligado no culto aqui. Então Davi disse a Abigail: bendito és o Senhor, Deus de Israel, que hoje enviou o meu encontro. Davi entendeu que o mensageiro era enviado de Deus. Versículo 33 diz assim: bendito é o teu conselho, e bendito seja tu que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar pelas minhas próprias mãos. O que eu quero dizer para você nessa noite, que existem batalhas que precisam de pressa. E que fique bem claro, quando o mensageiro trazer para você uma mensagem, fique atento, não despreze. Mas eu não vou com esse irmão, tem isso. Esse jeito desse irmão é meio estranho. Esse gordinho falando é meio estranho, é meio... Fala muito alto, igual a Juliana fala. O Jack fala muito alto. Mas quando vier uma mensagem de um mensageiro, fique atento. Porque Davi tinha tudo para não ouvir essa mulher. Porque só pelo fato de ela ser mulher naquela época, 400 homens irados
Mas uma mulher com Deus, aleluia. Um homem com Deus, aleluia. Fique atento quando o mensageiro trazer uma palavra para você, no seu trabalho, na sua casa. E hoje o mensageiro traz uma palavra para você. Tenha pressa. Tenha pressa. Quando se trata de família, tenha pressa. Quando se trata da tua casa, tenha pressa. Quando se trata dos céus, tenha pressa. E eu quero dizer para você, guarde essa palavra. Você vai com pressa, mas você não vai sozinho. Você vai com pressa, mas não vai desprovido. Vai com o Senhor. Feche teus olhos. Mamãe, já está mesmo louvor? Feche teus olhos. Pedir para o irmão. Isso faz unge na igreja rapidinho. Os irmãos. Mr. Alexandre, unge os irmãos. Deixa o irmão lá aí. Aleluia, Jesus. Feche teus olhos. Esquece, você vai lembrar da tua casa agora. O culto hoje é voltado para a família. Vá lá para o teu lar, para o teu canto. O que tem acontecido lá? O mensageiro, às vezes, vem trazer uma mensagem de afronta, porque o inferno tem os mensageiros dele. Às vezes para falar da sua saúde, para falar da sua finança, para falar da sua vida sentimental, para falar do seu filho, da sua filha, para colocar ali uma seta de idolatria, de colocar uma cultura diabólica, injetar sobre o seu alvo drogas, colocar ali sobre uma opressão, tratando de maligna. O diabo tem lançado mensageiro na fé, mas hoje vai terminar no céu. Aleluia, que o mensageiro de Deus, aleluia, a palavra de Deus foi lançada na sua coração.
mas tu sabe o que precisa ser tocado no teu lar, tu sabe o que precisa ser tocado na tua família. Tu vai fechar os olhos agora, aleluia, e vai fazer como Abigail, aleluia, em nome do Senhor, aleluia. Era 401 homens, ela viu como nada. Você vai pegar esse problema agora, nessa noite, aleluia, vai falar: Senhor, para o mundo sair das drogas é impossível.